nome é Lilian Marasato. Eu estou aqui para poder contar um pouquinho sobre uma história que é muito impactante. Essa história está no livro de Juízes, no capítulo 7, e conta sobre a história de Sansão. Você conhece? Pois é, essa história é muito impactante. Se você não conhece, bora conhecer agora. No livro de Juízes começa a contar sobre a história de uma mulher que ela era estéril. A Bíblia não relata sobre o nome dela. E ela era casada com um homem de Deus e eles tiveram filhos. Tanto é que o anjo do Senhor chegou até ela e disse: você vai conceber e ter um filho. Esse anjo também contou para ele, para o esposo dela. Passaram-se alguns meses e ela gerou um filho. E esse filho chamava Sansão. O anjo do Senhor disse para a mãe de Sansão que não era para ele cortar o cabelo, nem beber bebidas fortes. Ele simplesmente era para ser um nazireu. E era para ser um escolhido de Deus. Nazireu, naquela época, antigamente, era considerado como separado. Era um homem de Deus, sabe? Aquele consagrado. Por isso que é nazireu. E ele cresceu sem cortar o cabelo, sem beber bebidas fortes. E ele foi muito bem educado, muito carinho, porque a mãe era o sonho dela, de ter um filho. Naquela época, as mulheres que tiveram filhos, elas eram abençoadas. Então, imagina, uma mãe que lutava para ter um filho e de repente tem, e Deus abençoa o ventre da mãe. Então você vê que é um presente de Deus, Para quem é mãe, sabe, entende muito bem sobre isso. Então, Sansão, ele cresceu. Ele simplesmente tinha uma força que ninguém mais tinha. Era só ele. E aconteceu uma situação que ele estava simplesmente passando por um deserto para ir para uma outra província. E no meio do caminho ele encontrou-se com um leão. E esse leão é muito grande. Imagina como que alguém, nós seres humanos, vai poder matar. Não é fácil, é difícil. E Deus derramou sobre ele uma força tão grande que nas suas próprias mãos ele conseguiu matar aquele leão. E ele foi até nessa província, passou os dias, voltou. Quando ele voltou, ele chegou perto desse leão e viu mel. Ele, uau, como assim, Achou muito interessante ter esse mel ali no cadáver de um leão. E foi embora. Começou a acontecer uma primeira guerra que ele conseguiu matar com uma queijada. Simplesmente, gente, ele achou ali uma queijada e tchum! E matou todos. Matou mais de 1000. Matou muita gente. E no caso seria os filisteus. E esses filisteus acabaram até tendo um pouquinho de temor, porque nunca houve uma força tão grande como aquela. Resumir a história dele, porque é muito grande e o vídeo também não vai caber, Quero focar muito na questão da força. Sansão, ele realmente tinha muita força. E o propósito de Deus para a vida dele era muito grande, para poder cuidar do povo de Israel do Egito. Porque o povo de Israel, desde lá da época de Moisés, que Deus libertou aquele povo para trazer liberdade, para que aquele povo vivesse a sua vida, ser livre. Então Deus, mesmo assim, de tantas coisas que aconteceram, Deus estava poupando e cuidando do povo dele. Os filisteus simplesmente cegaram seus olhos e prenderam e trancou ele lá no palácio onde tinham os filisteus. Eu fico imaginando a tristeza no coração dele e fico também imaginando como assim perdeu as forças, Ele deve ter pensado também, o que aconteceu comigo, por que eu traí a confiança de Deus, por que eu não servi, por que eu não segui a reta, por que eu não tive uma obediência, por que eu não obedeci o que Deus queria para mim, olha o que eu fiz agora. Deus, será que tem esperança para mim? Me dá mais uma tentativa, me dá mais uma pelo menos, porque eu pequei contra ti, me perdoa. Ele se arrependeu, sim, e ele teve um diálogo com Deus ali naquele momento, ele e Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso e tão maravilhoso que ele simplesmente teve a força de volta, Mas a força que ele teve, gente, na verdade ele nunca perdeu. A força sempre está dentro de nós.
Mas o fato da gente perder a força é simplesmente por a gente entrar em pecado. É por a gente entrar na iniquidade, de praticar muitas coisas que desagradam, até mesmo a desobediência. E isso faz com que a gente enfraquece mesmo. Espiritualmente a gente fica fraco. Eu imagino na parte de Sansão, por ele ter, né, esse motivo de ter entrado no pecado, a fraqueza entrou, porque é a carne. E depois ele reconheceu, e ele se arrependeu. E ele falou, Deus, me dá mais uma chance. E aí Deus deu, falou, amém. E aí ele teve um encontro com uma criança, né, onde ele estava preso. E essa criança, né, levou ele até onde ele pediu para a criança levar, que ele foi até o palácio. E esse palácio, nesse dia, estava acontecendo uma grande festa. E tinha muita gente ali, tinha muitos poderosos ali. Tinha governadores, eu imagino até vereadores, senadores. Vamos imaginar um monte de gente aí importantes naquela época. Estava lotado aquele palácio. E ele então se encontrou em duas colunas, que tinha várias, né, gente? Várias colunas do palácio. E ele simplesmente sentiu uma coluna com a outra. Eu imagino que ele deve ter sido muito grande. Porque para conseguir tocar numa coluna e a outra, porque as colunas geralmente têm espaço muito grande, né? A gente não consegue, né, colocar o nosso braço, né? Mas eu imagino por ele ser tão grande para conseguir. E aí ele simplesmente conseguiu romper aquela coluna e aquela coluna desabou. E todo mundo que estava lá dentro morreram. E até ele acabou morrendo. Quero dizer para você é o seguinte: viva em santidade. Busca sempre a presença de Deus. Se você está sentindo que você está fraco, se você está, sabe, sem força espiritualmente e emocionalmente, busque a Deus. Dobra o seu joelho e fala com Deus. Desabafa com Ele, entrega a sua vida para Ele e fala: Senhor, me dá força porque eu não tenho, eu estou fraca nesse momento. Eu fiz tantas coisas ruins, eu pratiquei a iniquidade, eu pratiquei o pecado, eu desobedeci, eu menti. Deus, eu fiz tantas coisas erradas, mas eu estou aqui arrependida e eu quero mudar de vida. Deus, derrama força em mim de novo, porque eu quero viver a Tua presença. Deus, Ele vai manifestar a Sua presença. E o seu pedido, aquilo que você está declarando, Deus vai conceder, em nome de Jesus. Então receba a força do Senhor na sua vida e nunca desista de buscar o Senhor. Sempre vai na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai eterno, Ele é a nossa salvação, aquele que quer sempre o nosso melhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.